Se você está procurando um fone Bluetooth para suas edições, talvez o Baseus H1 Boi pode ser a solução. Será? Vamos tentar responder essa pergunta. Vem comigo. E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Mais uma vez estou aqui trazendo esse fone para fazer uma análise e responder a pergunta se de fato ele serve para edição ou não. Antes de adentrarmos de fato ao assunto, eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, que esse vídeo não é patrocinado. Ainda meu canal é pequenininho, mas com a ajuda de vocês certamente um dia eu vou ser grande. E dizer que cada equipamento que eu trago para apresentar a vocês e expor a minha opinião, ela é baseada no uso prático e profissional do meu dia a dia como videomaker, tá? Diferentemente de alguns outros canais em que as pessoas nem sequer trabalham com audiovisual, logo não testam esses equipamentos em situações reais de trabalho e acabam incorrendo no erro de indicar determinados equipamentos como se fossem talvez as melhores opções ou a melhor opção, mas que não foi testado em situações reais de trabalho. E aí a gente pode citar vários exemplos de equipamentos que precisam sim ter rodagem para que de fato a gente compreenda se aquele equipamento vai servir para o meu fluxo ou não. Dito isso, a opinião que eu vou dar aqui é baseada em 20 dias de uso, que é o tempo que esse fone está comigo. E aí vem algumas perguntas. Mas por que não usar caixas de som como monitor de referência? Eu tenho uma. Por que não usar fone com fio? Também tenho fones com fio. E por que optar por um fone sem fio? Bom, eu confesso a vocês que eu já estou incomodado de estar preso ao computador com o fio e às vezes eu vou levantar, arrasto o computador, corro o risco de quebrar o cabo, de quebrar o fone, de quebrar o computador. Então assim, eu quero ter um pouco mais de liberdade, porque às vezes a gente está escutando uma música para escolher qual vai ser a trilha para um determinado vídeo e a gente quer, sei lá, não tá olhando para a tela, quer abstrair, fechar os olhos e girar na cadeira e se levantar e escutar aquela música para sentir se de fato ela é a mais adequada para o nosso projeto. Então por isso eu comecei a pesquisar fones Bluetooth e eu cheguei nesse Baseus H1. Confesso a vocês que ele me surpreendeu bastante porque acho que um dos grandes problemas de usar fone Bluetooth é a questão da latência. Porém, esse fone ele tem um Bluetooth 5.2, ou seja, é de última geração. Infelizmente, a placa do meu computador ela não é 5.2, mas ela é bastante boa, faz uma comunicação muito estável e acaba entregando a latência que eu preciso para edição. De repente, seu computador pode ter uma placa Bluetooth muito mais antiga, 4.0, 3.5, 4.5, então talvez o desempenho desse fone não seja tão bom quanto está sendo para mim. Dito isso, vamos às características desse fone. Bateria. Ele tem uma bateria que dura 70 horas. Se você utilizar o modo ANC, que é de cancelamento de ruído, ativo durante todo o uso da bateria, só vai durar 40 horas. Essa bateria fica completamente carregada no período de 1 hora. E se você colocar na tomada por apenas 10 minutos, ele vai te dar uma autonomia de 10 horas de uso. É realmente uma bateria muito interessante. Agora falando em latência. Latência é o delay, nada mais é do que o delay. Existe um número que é base em que diz que um equipamento que tem 88 milissegundos de latência, ele está super ok. Porém, para os jogadores, os gamers, o fone tem que ter no máximo 30 milissegundos de latência. Por quê? Para que a experiência seja interessante. Quem gosta de escutar áudio atrasado? Eu particularmente, não sei vocês, videomakers, mas eu fico assim, de cabelo em pé, quando eu vejo um áudio desincronizado. E eu sei que isso pode acontecer por inúmeras razões. Mas dentre elas é o tempo de resposta do seu equipamento de áudio. Não tem como. Então, dito isso, que a base é 88 milissegundos e que o tolerável para os jogadores de videogame é 30 milissegundos, esse daqui naturalmente tem 60 milissegundos, porém, quando você ativa o modo jogo no aplicativo, que eu vou mostrar mais à frente como faz, ele fica com uma latência de 38 milissegundos, ou seja, é uma latência muito aceitável. Outra característica que eu acho indispensável em qualquer fone de ouvido hoje é cancelamento de ruído. Às vezes você quer ter uma experiência bastante imersiva, né, escutando uma música, assistindo a um filme. Você quer, de fato, se descolar do som ambiente e se concentrar apenas naquilo que você está ouvindo. E esse fone ele tem cancelamento de ruído híbrido, ou seja, tem a própria construção dele, que já abafa bastante o som ambiente, e você ativando o ANC, você consegue eliminar 40 decibéis.
eu sei que pode parecer bastante abstrato para a maioria. Pô, o que é 40 decibéis? Confesso a vocês que quando liga esse recurso, praticamente você não escuta o som ao redor. Isso é bom, mas também pode ser ruim dependendo do lugar em que você esteja editando. Numa praça de alimentação de um shopping, num show, ou numa situação em que você precisa estar atento ao seu redor. A gente sabe que vive num país violento em que as pessoas rotineiramente são roubadas, são furtadas, então às vezes é bom que você preste atenção nisso. E para isso esse fone tem um modo transparência, que nada mais é do que o oposto do cancelamento de ruído. Ele tem 4 microfones aqui no corpo, em que esses microfones são ativados e você passa a escutar o mundo externo com maior amplificação. De repente você está aqui na academia lá fazendo sua malhação, vem alguém, bate no seu ombro e fala com você, e aí você naturalmente não escutaria. Porém, se você ativar o modo transparência com um clique, você consegue escutar a pessoa perfeitamente. É um recurso que você, depois que usa, não quer desusar. Outra coisa é com relação à qualidade sonora. Esse fone não é um fone para você escutar música eletrônica que tem bastante presença de grave. Esse fone é bastante flat, bastante equilibrado, e inclusive ele lembra muito a sonoridade do AKG 414, que é um som bem flat, é como se fosse escutar música em curva log. Fica tudo comprimido ali no meio, sem muitos agudos, sem muitos graves, porém com presença de subgraves e de subagudos. É uma experiência que eu aprendi a gostar do som assim mais flat depois que eu troquei ideia com alguns profissionais do áudio que mixam, que eles dizem, olha, para você mixar música, você não precisa ter a presença exacerbada dos graves e dos agudos. O ideal é que a música esteja num perfil de wave bem equilibrado, que é para você conseguir ver todas as nuances delas. É bem parecido quando você grava em curva log, que tudo fica comprimido ali no meio do grave. Pois bem, vamos agora falar um pouco sobre construção e funcionalidades dos botões. Aqui nós temos a tecla de mais, que serve para mudar a faixa ou aumentar o volume. Pressionando uma vez, ele aumenta o volume. E se segurar, ele passa a faixa. Essa tecla do meio, ela serve para pausar, para dar play. Se você apertar 3 vezes, ele chama o assistente do seu celular. Se você mantiver pressionada, ele liga e desliga. Tecla de menos, se você mantiver pressionada, ele volta a faixa. E se você der um toque, diminui o volume. Desse lado nós temos aqui a tecla de ANC, que com um toque você ativa a função cancelamento de ruído. Com um toque você ativa o modo transparência. Com mais um toque você deixa no modo normal. Se você pressionar por 2 segundos, ele vai entrar em modo de pareamento. A construção desse fone ela é bem consistente. As espumas são muito boas, não incomodam. Muito pelo contrário, é bastante confortável. Você pode passar algumas horas com ele na sua cabeça que não vai sentir muito desconforto. Aqui dentro nós temos o R e o L. Nesse aro nós temos um acolchoamento que eu particularmente acho muito bom. E é isso, agora vamos para o app. Pois bem, o aplicativo é muito simples e intuitivo. A primeira vez que você sincronizar o seu fone já vai estar aqui na memória. Aqui ele vai indicar a porcentagem de bateria. O Ambient Sound nada mais é do que o modo normal, transparência e modo de cancelamento de ruído. O equalizador, ele vem com alguns equalizadores prontos, mas eu confesso que não gostei. Acabei fazendo o meu próprio gráfico de equalização. Aqui esse menu modo de gestos. Esse menu se refere à tecla do meio entre o botão de mais e o botão de menos. E nele com 2 cliques você pode simplesmente configurar se você quer para chamar o assistente de voz ou o modo de cancelamento de ruído ou nada. Com 3 cliques você pode escolher uma outra opção, no caso aqui ele só possibilita 2, que é cancelamento de ruído e ativar também o assistente, tá? E é isso, aqui embaixo nós temos o Low Latency Mode, que é exatamente o modo jogo. Uma vez você ativando esse recurso, ele vai diminuir o delay para 38 milissegundos, tá? Aqui na parte de baixo nós temos a função de localizar o fone, caso você perca ele dentro de casa ou esqueça em algum lugar, isso é bem legal. E aqui as configurações de uma forma geral. Pois bem, pessoal, espero que tenha contemplado, através da exposição que eu fiz de todas as qualidades desse fone e de todas as características dele, responder a pergunta: finalmente, esse fone serve para edição ou não? Já está comigo há 20 dias, tenho feito edições com ele, tenho gostado muito. A latência de 38 milissegundos é suficiente para você não errar o beat ali na hora daquele corte. Esse fone definitivamente vai ficar comigo no meu fluxo. Finalmente me livrei dos fios. E espero que essa análise seja suficiente para você, de repente, optar
por comprar esse modelo ou estudar um pouco mais para entender que outros modelos possam ser mais adequados para você. Como eu bem disse, a minha análise é baseada na minha experiência pessoal e profissional, e quando eu digo que ele serve para edição, é porque coube no meu fluxo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações. E óbvio, se eu falei alguma coisa que é equivocada ou deixei de falar de alguma característica que você acha importante num fone, comenta aqui embaixo, vai ser um prazer trocar essa ideia com você. Vou deixar aqui nos cards finais um vídeo sobre como mixar música para deixá-la do tamanho que você precisa para o seu vídeo. Grande abraço e até mais.